abrir nossas mentes e nossos corações, né, para que possamos assimilar e tirar o melhor entendimento dessa lição de hoje. Nós vamos falar sobre um item que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Kardec nos fala que honrar pai e mãe encerra toda a obrigação dos filhos para com os pais. É o quarto mandamento da lei divina. E que todo amor, todo respeito, atenção, submissão, tolerância que nós devemos ter para com o nosso próximo, devemos ter em grau muito maior para com os nossos pais. Então, honrar é muito mais que amar, nos diz Kardec. É um dever filial, né? É um dever de todo filho. E Kardec nos fala que não importa a índole dos nossos pais, porque existem muitos pais que não honram seus compromissos, não cumprem com suas missões de pais. Mas isso não importa, nos diz Kardec, porque pelo simples fato deles nos terem dado a oportunidade da reencarnação, nós já temos uma dívida muito grande para com eles. Então, honrar pai e mãe é um dever de todos nós que somos filhos. E Kardec dedicou o capítulo 14 para discorrer sobre esse tema. E tem um item que ele nos traz uma passagem de Jesus com esse questionamento: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, essa pergunta foi feita por Jesus e vamos ver por quê. Mas quem é Jesus? Nós trouxemos aqui um retrato de Jesus obtido por meio de um médium no Congresso Espírita Internacional de Paris no ano de 1925. Esse retrato de Jesus coincide com a descrição feita pelo senador romano Públio Lentulus em carta endereçada ao imperador romano Tibério César. Então, o senador romano Públio Lentulus, ele foi contemporâneo de Jesus, ele viveu na época de Jesus. E, inclusive, Jesus curou uma filha de Públio Lentulus. Mas Públio Lentulus, ele não acreditava muito em Jesus, não queria ouvir as palavras de Jesus. Mas a esposa de Públio Lentulus era assim, uma seguidora de Jesus fervorosa. Ela acreditava muito em Jesus e Jesus curou sua filha. E esse senador romano, Públio Lentulus, é hoje quem nós conhecemos como Emmanuel, né? E ele nos traz uma descrição sobre Jesus que coincide com essa foto recebida por esse médium no Congresso de Paris. E quem é Jesus, então? Todos nós sabemos que Jesus é um espírito puro. E para entendermos o que seja um espírito puro, Kardec nos traz uma escala espírita em O Livro dos Espíritos, nas questões 100 a 113, onde Kardec divide didaticamente essa escala em 3 ordens, baseadas no grau de adiantamento dos espíritos. Na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos, que somos todos nós ainda. Nos espíritos imperfeitos, a predominância da matéria sobre o espírito, ou seja, o espírito imperfeito está muito mais preocupado com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. E devido à sua ignorância, seu orgulho, egoísmo,
e todas as más paixões que ainda existem, ele tem propensão a fazer o mal. Às vezes não é nem propositadamente, mas faz o mal, comete o mal por ignorância. Mas esse espírito evolui e vai extinguindo esse mal, até ele se tornar um bom espírito. O bom espírito é aquele que já está mais preocupado com as coisas espirituais. Então ele tem mais preocupação com o espírito do que com a matéria. E tem o desejo ardente de fazer o bem, mas ele ainda está sujeito a erro, ainda é um espírito em evolução. O espírito só não erra mais quando ele atinge a ordem, quando ele atinge a posição de espírito puro. Então, o espírito puro é aquele em que alcançou a perfeição que a criatura humana é suscetível. O espírito puro, ele não possui mais paixões, nem paixões boas, nem paixões ruins. Ele está totalmente desligado da matéria. E ele não comete mais erros como nós cometemos. Mas quando o espírito chega na condição de espírito puro, ele continua a sua evolução, porque a nossa evolução é contínua, nós evoluímos sempre. E esse espírito puro, quando ele chega no topo dessa escala dos espíritos puros, no topo dessa pirâmide, ele passa a ser chamado de Cristo. Então Jesus foi esse Cristo que encarnou aqui na Terra. Ele era o espírito puro no seu mais elevado grau. E Jesus também foi o escultor divino da Terra. Quando aquela bola incandescente se soltou do céu, do sol, para a formação da Terra, Jesus recebeu a missão de trabalhar aquela bola incandescente, de trabalhar a Terra, para que ela desse condição de vida ao Espírito, que desse condição de habitação ao Espírito. E Jesus, com seus escultores divinos, com outros espíritos puros que o auxiliam, trabalhou para que a Terra tivesse aqui as primeiras encarnações de espíritos. E Jesus também é o governador do planeta Terra. Então, tudo que ocorre aqui na Terra está sob o governo de Jesus. Então, nós precisamos confiar nele. Ele está sempre olhando por nós, está sempre olhando as nossas necessidades, conduzindo os nossos passos. E Jesus também é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus, pelo que nós sabemos, é o único Espírito puro que encarnou aqui na Terra. Então Jesus, ele já passou por tudo isso que nós já estamos passando. Ele já andou por todos os graus daquela escala espírita. Não aqui na Terra, mas em outros orbes, em outro sistema solar, que talvez nem existam mais. Porque quando ele recebeu a missão de formar a Terra, ele já era um espírito puro. Então daqui nós vemos a nossa distância evolutiva para Jesus. Então ele é nosso guia e modelo. Guia é aquele que conhece o caminho. Então as leis que Jesus trouxe, os seus ensinamentos, a sua exemplificação, são os roteiros seguros que todos nós devemos seguir para continuarmos a nossa evolução. E ele é um modelo porque ele não só trouxe os ensinamentos de Deus, não só trouxe as leis de Deus,
mas ele exemplificou, nos mostrou como fazer. Então, Jesus representa o tipo de perfeição moral que a humanidade da Terra deve aspirar. A missão de Jesus, portanto, foi idealizar, construir e manter o planeta Terra, bem como evangelizar a humanidade terrestre, conduzindo a Deus. Então, Jesus permanece com todos nós. Mas mesmo Jesus, na condição de governador espiritual da Terra, ele precisou de um coração materno para recebê-lo como esse filho. E a escolhida foi Maria de Nazaré, amada e sublime mãe de Jesus. Aqui nós temos um retrato de Maria, que foi ditado por Emmanuel, através de Chico Xavier, ao fotógrafo artista Vicente Ávila, em São Paulo, em 1983. Foi um trabalho longo, feito com vários encontros, onde Emmanuel ia fazendo os retoques até atingir essa perfeição deste retrato. E Emmanuel nos fala que assim Maria é conhecida nas esferas espirituais mais próximas da Terra. E Maria aqui na Terra foi filha de pais judeus, Joaquim e Ana, e teria vivido na Galileia no final do século I a.C. Ela foi prima de Isabel, mãe de João Batista. João Batista, portanto, foi primo de Jesus. E João Batista veio preparar os caminhos para que Jesus pregasse o seu evangelho. Aos 3 anos de idade, Maria foi levada ao templo para ali viver consagrada a Deus. E todos amavam Maria, porque ela era uma criança muito inteligente, muito esperta, sempre feliz. E fala que com 3 anos ela já tinha certos comportamentos de adulto. Ela era uma pessoa madura. Ela vivia constantemente em oração. E ela permaneceu lá no templo até os 12 anos, que era quando as moças, quando a menina se tornava moça e tinha que sair do templo. E ela desencarnou em Éfeso. E quando Maria saiu do templo, seus pais já haviam desencarnado, então os sacerdotes escolheram um noivo para Maria. E esse noivo foi José da Galileia, conhecido também como José, o carpinteiro. Um homem de uma grandeza espiritual enorme, uma pessoa muito humilde. Na Bíblia nós não temos falas de José e pouco se fala de José na Bíblia. Mas o evangelista Mateus nos fala que José era um homem justo. Homem justo significa que andava de acordo com a justiça de Deus. Tanto a justiça de Deus como a justiça dos homens. E José não tirou qualquer vantagem do fato de ser pai de Jesus. Ele sempre exemplificou humildade, dedicação ao trabalho, amor à família. Foi um exemplo de pai. E foi por isso, por essa sua humildade, por essa sua dedicação, por esse espírito tão grande, que Maria e o Cristo foram confiados por Deus a José. E sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto ele podia dar. Como foi dito, ele já foi um pai exemplar. E quem são os irmãos de Jesus? Até hoje existem muitas polêmicas sobre quem são esses irmãos de Jesus. Alguns questionam, eram filhos de José? Porque diz que José era
era viúvo quando se casou com Maria. Eram filhos de José e Maria ou eram primos de Jesus? Estes são os questionamentos. E esses questionamentos existem porque a palavra irmão entre os hebreus tinha várias acepções, vários entendimentos. Era o irmão propriamente dito, o irmão consanguíneo, o primo co-irmão, ou seja, o primo de primeiro grau, ou até mesmo um parente mais distante. Mas atualmente muitos estudiosos, historiadores e até mesmo espíritos, como Amélia Rodrigues e Humberto de Campos, nos falam que os chamados irmãos de Jesus não eram mais do que seus irmãos ou irmãos, seus irmãos, seus primos de primeiro grau. Então, esses irmãos de Jesus eram seus primos. E muitos questionam, se o Mestre tivesse outros irmãos, por que no Calvário confiou Maria aos cuidados de apóstolo João? Então é algo para nós refletirmos. Nós temos notícias dos irmãos de Jesus também, em Marcos capítulo 6, onde Marcos, o apóstolo Marcos, o evangelista Marcos, nos narra que Jesus já havia começado suas pregações, ele começou suas pregações na Galileia, ele percorria ali todos os vilarejos da Galileia, todas as cidades vizinhas, pregando, ensinando, curando. E depois de Jesus percorrer todas essas cidades, esses vilarejos, ele resolveu voltar a Nazaré, sua cidade natal. E lá em Nazaré, Jesus foi pregar na sinagoga. Porque naquela época, quem tivesse conhecimento e tivesse autorização, pregava na sinagoga. Pregava o quê? A Torá, que era o conhecimento que se tinha na época, as leis de Moisés. E Jesus fez seu discurso e as pessoas ali no primeiro momento ficaram entusiasmadas, ficaram espantadas com tanto conhecimento, com a eloquência de Jesus. Mas no segundo momento eles começaram a refletir e a se questionar. Mas espera aí, quem é este? Este não é Jesus, aquele que conviveu conosco? Onde ele arrumou, de onde vem tanto ensinamento, tanta sabedoria? Eles se questionaram, não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Então eles tiveram Jesus como um falso profeta. E até mesmo tentaram matar Jesus. Então Jesus lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria, entre seus parentes e na sua casa. E Kardec, estudando esse tema na Gênese, ele nos fala que esse fato ocorreu porque geralmente o hábito de se verem desde o início, desde a infância, faz com que as pessoas não consigam reconhecer o valor moral e intelectual das pessoas que lhes são próximas. E isso ocorre até hoje. Geralmente nós não vemos o valor daqueles que estão próximos de nós. Nós, às vezes, valorizamos outra pessoa que está longe, que às vezes não tem nem todo aquele valor que nós imaginamos, e não percebemos aqueles que estão pertinho de nós. E Kardec nos fala que isso ocorre devido ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à inveja, ciúme,
Porque, ao invés de nós tentarmos nos elevar até aquele que está acima de nós, nós tentamos rebaixar o outro e permanecer na nossa zona de conforto, nos diz Kardec. De qualquer forma, nessa passagem nós temos informações dos nomes dos chamados irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. E aqui falam suas irmãs, não falam quantas. Então, pelo menos 2 irmãs. E Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, então colocou um item com esse título: quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E ele nos trouxe a passagem do apóstolo Marcos e Mateus, que inicia assim: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Então aqui provavelmente era um finalzinho de tarde, Jesus já havia feito suas pregações, estava voltando para casa, e a casa que ele estava voltando aqui é a casa de Pedro, porque ele se hospedava na casa de Pedro. E muitos dos discípulos seguiram Jesus, porque eles queriam continuar ouvindo os ensinamentos de Jesus. E era tanta gente que os que estavam na casa não conseguiram fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Essa expressão, perder o espírito, significa fora de si, enlouqueceu. Entretanto, tendo vindo a sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, porque era tanta gente que eles não conseguiram entrar, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então vamos analisar aqui essa passagem, começando por essa expressão, perder o espírito. Por que os irmãos de Jesus falaram isso, né? Como já foi dito, perder o espírito significa estar fora de si, enlouqueceu. E os irmãos de Jesus usaram essa expressão porque eles já sabiam que Jesus dedicava noites inteiras à oração. Durante o dia, era oprimido por uma grande multidão. Percorria todas as cidades e aldeias, pregando o Evangelho, curando enfermidades, expulsando os demônios. Demônios como eram chamados os espíritos obsessores daquela época. E os fariseus diziam que Jesus era o príncipe dos demônios, ou seja, era ele que comandava esses demônios. Eles diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus se defendeu dizendo: se ele era o chefe dos demônios, ele estaria trabalhando contra si mesmo, né? Expulsando os seus. Então era um argumento sem lógica. E nessa época, né, que Jesus já estava bem conhecido, as autoridades religiosas e políticas viam em Jesus um grande líder e viam em Jesus também uma ameaça ao poder que eles tinham.
Então, os irmãos de Jesus certamente usaram essa expressão de forma exagerada, porque talvez estivessem assustados, preocupados com o que aconteceria com Jesus. Nos diz aqui o Evangelho Redivivo, que é um estudo da Federação Espírita Brasileira, que, baseado em alguns historiadores, que, como sugerem alguns estudiosos, que os parentes pretendem declará-lo mentalmente incapaz para protegê-lo dos perigos que ele certamente enfrentará da parte das autoridades religiosas, caso continue nesse caminho. E nós sabemos o tanto que Jesus foi perseguido, o tanto que ele correu perigos. Então, talvez os irmãos de Jesus quisessem protegê-lo. Kardec nos fala no Evangelho que os seus irmãos não compreendiam sua missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e os seus ensinamentos não os tocavam. Então, os irmãos de Jesus achavam que Jesus era exagerado nas suas ações, nas suas falas. Partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. E os irmãos de Jesus, em certos pontos, até concordavam com os inimigos de Jesus. E eles não acreditavam nele, nos diz o apóstolo João, no capítulo 7, versículo 5. E mais tarde, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, nos traz uma expressão que nos faz entender bem por que os irmãos de Jesus agiram assim. Nos diz o apóstolo Paulo: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Ou seja, o homem natural, aquele que está preocupado com as questões materiais, que não se preocupa com as questões espirituais, quando vê alguém que se preocupa com as questões espirituais, que vive para as coisas espirituais, aí fala: aquele é um exagerado, aquele é um fanático, aquele é um louco. Então, talvez nesse sentido, os irmãos de Jesus se utilizaram dessa expressão, fazendo um julgamento diante daquilo que eles ainda não podiam compreender. E Severino Celestino, um grande estudioso da Bíblia e do Evangelho, nos fala que, na verdade, os seus familiares aceitavam e entendiam que Jesus era um ser de qualidades excepcionais, porém viam nele um ser humano igual a eles. No entanto, após a crucificação, sua família passou a abraçar sua causa e desempenhar um papel importante no estabelecimento das bases do cristianismo. Então, esses irmãos de Jesus, no início, não entenderam muito bem a sua missão, a grandeza de sua missão. Mas, após a crucificação de Jesus, eles fizeram parte das primeiras comunidades que saíram para divulgar o Evangelho de Jesus. E eles eram chamados de o irmão do Senhor. Continua Kardec nos falando: quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Mas ela não fazia ideia muito exata da missão do filho. Kardec nos fala que Maria ficava mais na posição de mãe do que na posição de discípulo. Mas Maria sabia da missão de Jesus, mas ela não entendia a complexidade dessa missão. Ela sabia das capacidades de Jesus, que Jesus possuía, porque desde o início ela foi avisada:
quando o anjo Gabriel apareceu para ela e falou que ela seria a mãe do Messias esperado. Na sua visita, a prima Isabel, que também estava grávida de João Batista, Isabel viu que Maria trazia no ventre um ser iluminado. E Isabel falou para Maria: de onde me provém a honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor? E após o nascimento de Jesus, como era de costume, a menina era levada para fazer a circuncisão no templo. E o sacerdote Simeão viu em Jesus o Salvador da humanidade. E ele relatou tudo isso para Maria. Humberto de Campos nos narra que em uma das visitas de Isabel a Maria, Maria confidencia a Isabel que ela via em Jesus uma criança diferente. Jesus ia no templo, conversava com os sacerdotes, discutiam sobre as leis e eles ficavam encantados com a eloquência e com a sabedoria de Jesus ainda criança. E Jesus também ainda criança ficava nas beiras das estradas conversando com os transeuntes. Ele conversava também com as lavadeiras e orientava a todos, consolava a todos desde criança. E também, certa vez, Jesus pegou duas pessoas que já eram tidos na comunidade como malfeitores e levou para casa tratando-os como irmãos. Então, Maria percebia, sim, essas capacidades, essa diferença de Jesus. E um dos fatos que marcou o início da vida pública de Jesus foram as bodas de Caná. Bodas era uma festa de noivado. E Maria, Jesus e seus primeiros discípulos foram convidados. E a certa hora da festa, Maria percebeu que o vinho estava acabando. E o vinho, naquela época, simbolizava alegria, fartura. Então, acabar o vinho era um grande vergonha para o anfitrião, e os convidados se sentiam também desonrados. E Maria, querendo auxiliar, sabendo das capacidades de seu filho, chegou até Jesus e falou: acabou o vinho. E Jesus lhe disse: o que temos com isto, mulher? Não é chegada a minha hora. E Maria, simplesmente desconsiderando essas palavras, olhou para os servos que estavam ali presentes e falou: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus, em obediência a Maria, pediu para os servos encherem aqueles potes com água e transformou aquela água no mais belo vinho que surgiu ali na festa. E Maria também acompanhava as ações de Jesus juntamente com outras mulheres. E na hora da crucificação, ela estava lá. Ela, outras mulheres e o apóstolo João. E Jesus, ali nos momentos finais, olhou para Maria, apontando João e falou: mãe, eis aí teu filho. E depois olhou para João e falou: filho, eis aí a tua mãe. É como se Jesus estivesse dando uma nova missão para João e para Maria. E após a crucificação, os dois foram morar em Éfeso. E lá em Éfeso, eles foram para essa casa que hoje é conhecida como a Casa da Santíssima. E existe até hoje, é visitada pelos turistas. E enquanto João pregava em Éfeso, Maria ficava ali nessa casa, recebendo as pessoas sofredoras,
consolando, acolhendo os sofredores, orientando, fazendo orações, e ela ficou conhecida como a Mãe Santíssima. Por isso essa casa tem esse nome da Casa da Santíssima. Então aqui nós vemos que Maria sabia sim da missão de seu filho, talvez ela não tivesse compreensão da grandeza dessa missão. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É uma expressão, que ainda traz muitas controvérsias até hoje. Então, não seria incoerência da parte de Jesus, aquele que recomenda amor ao próximo, desrespeitar sua mãe e seus irmãos? Essas palavras de Jesus não são contrárias à lei de amor? Aquele que falou: não vim destruir a lei, honrai vosso pai e a vossa mãe, será que estaria descumprindo esse mandamento, honrar pai e mãe? Então Kardec nos fala que essas palavras, se essas palavras estão em contradição, só pode ser por 3 motivos. Foram mal reproduzidas durante as traduções, porque naquela época a gente não tinha papel como hoje, não era fácil, então um copiava, passava para o outro copiava, ainda tem as traduções nas diversas línguas. Então será que não foi algum erro de tradução? Será que elas não foram mal compreendidas? E muitas palavras de Jesus são mal incompreendidas, mal interpretadas, porque as pessoas interpretam as palavras ao pé da letra. E não é assim que nós interpretamos a Bíblia. Nós temos que voltar ao tempo, saber como que era o ritmo de vida daquele tempo. Ou então essas palavras não são de Jesus, alguém produziu essas palavras no Evangelho. Mas Kardec fala que essas palavras foram sim de Jesus. E causa admiração que mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Porque qualquer judeu respeitava e valorizava sua família. O judeu podia ter as dificuldades fora do lar, mas quando ele chegava em casa era bem acolhido, bem compreendido pelos seus familiares. E nem precisava ser um espírito puro. Será que Jesus, como espírito puro, iria renegar sua mãe, iria desconsiderar os seus irmãos? Kardec nos fala que supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Necessário se faz então procurar outro sentido para suas palavras, que quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Então Jesus nos trazia muitos ensinamentos por metáforas, por parábolas, de forma alegórica. E ele não desperdiçava nenhuma oportunidade de nos trazer um ensinamento. Então, certamente, Jesus utilizou a chegada de sua família para nos passar um ensinamento e para toda a humanidade. E que ensinamentos são esses? Com as interrogações, Jesus procurava conduzir o raciocínio dos presentes para fazê-los perceber algo acima das restrições materiais. Então, com as perguntas, Jesus fazia as pessoas refletir, raciocinar. E Jesus não estava ali ensinando sobre as coisas materiais. Ele estava nos ensinando sobre as coisas espirituais. Então, certamente, Jesus nos traz um ensinamento mais elevado. Quando ele questiona os presentes sobre quem seria sua mãe, quem seria seus irmãos,
Com toda certeza não foi no intuito de menosprezar os seus, mas dilatar, ampliar a nossa visão em relação à família humana que todos nós somos. Então, olhando para aquelas pessoas e falando que todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã, Jesus estava dizendo que o mesmo amor que ele tem para com seus familiares consanguíneos, ele tem para com todas aquelas pessoas que estavam ali. O palestrante Simão Pedro nos diz que Jesus não diminuiu a família ao nível dos estranhos, mas elevou os estranhos ao nível de família. Então, seu amor familiar ampliava-se para toda a humanidade, nos dizendo que somos todos filhos de Deus. E Emmanuel, na questão 342 de O Consolador, foi questionado a resposta de Jesus a seus discípulos: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É um incitamento à edificação da fraternidade universal. A palavra fraterno quer dizer irmãos, baseado no respeito e na igualdade. E fraternidade universal é o sentimento que todos os homens, todas as pessoas devem ter uns para com os outros, tratando todos como trata os irmãos consanguíneos. Então, Jesus queria aqui tirar essa supremacia da família nuclear. Ele queria ampliar o conceito de família. Nos diz Emmanuel, o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligado ao ambiente universal, em cujas estradas devemos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então, a nossa família consanguínea é importante, porque na família consanguínea que nós aprendemos as primeiras lições, os primeiros valores, para depois aplicar isso na sociedade, tratar todos da sociedade como nós nos tratamos dentro da família. E muitas vezes nós temos mais amor a um vizinho, a um colega de trabalho, do que a um parente consanguíneo. Nós temos mais afinidade, temos mais liberdade. E isso acontece porque esse vizinho, esse colega de trabalho, certamente já conviveu conosco em outras encarnações. Já convivemos na mesma família. Nos dizem os Espíritos na questão 205. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Então nós temos enormes responsabilidades uns para com os outros. E nos diz Dr. Bezerra de Menezes: conduzamos a nossa mensagem de paz e amor a quanto nos partirem a estrada do dia a dia. Tratemos todos como os irmãos. Façamos ao outro somente aquilo que gostaríamos que nos fizessem, porque nós fazemos parte dessa imensa família universal. Eliseu Ribonati nos fala que aqui nessa passagem Jesus começa a pregar a fraternidade universal. A despeito dos laços transitórios do sangue, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Não importa a raça, a cor, a religião, o credo político a que cada um pertence. Essas coisas são transitórias e
deixa o espírito logo que desencarna, permanecendo apenas os laços de afeição e da simpatia que une os espíritos uns aos outros. No mundo espiritual não há pais, mães, maridos, esposas, há apenas irmãos, filhos de Deus. Então os laços consanguíneos são transitórios e quando não há amor, eles se desfazem até mesmo aqui na terra, né? Mas os laços espirituais são eternos. Se nós realmente nos amamos, temos afinidade um com os outros, nós nos encontramos espiritual. Agora, se esse amor é só de aparência, ao desencarnar, cada um vai para o seu lado. Se Deus permite que nos agrupemos em famílias distintas aqui na Terra, é para que através dos laços consanguíneos, das alegrias e das dores suportadas em comum, aprendamos a fraternidade sem mágoa. Então, a família espiritual é uma construção. Nós construímos essa família espiritual nas nossas dores do dia a dia, nas nossas dificuldades do dia a dia, no enfrentamento dos nossos problemas. Portanto, quem é minha mãe, quem é meu pai e quem são meus irmãos? Somos todos espíritos compromissados uns com os outros. O Evangelho nos fala que em uma família geralmente nascem espíritos afins, aqueles que têm afinidade uns com os outros, têm os mesmos gostos, os mesmos desejos, as mesmas necessidades evolutivas, mas pode acontecer que nasça uma família espíritos que em algum momento tiveram alguma desavença e agora nascem juntos para se reajustar, para refazer esses laços de amizade, esses laços de união. Aquele que nós amamos, nós estamos fortalecendo os laços. Aquele que temos desavença, precisamos nos harmonizar. E numa família também podem nascer espíritos que nós nunca vimos, que nós não conhecemos, mas que possuem as mesmas necessidades evolutivas que nós. Raul Teixeira nos fala que a família é essa escola onde podemos aprender a amar umas poucas pessoas para um dia amar a humanidade inteira. Então, o que fazer para ser irmã e irmão de Jesus? Porque certamente todos nós queremos ser um irmão, ser uma irmã de Jesus. Ele mesmo nos respondeu: todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu pai, minha mãe e minha irmã. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, para ser irmão de Jesus, nós precisamos nos sincronizar com Ele. Como? Aprendendo o seu Evangelho e nos esforçando para praticar, para colocar esses ensinamentos em prática, né? Fazendo a vontade de Deus como Jesus fez. E o que é fazer a vontade de Deus? É esforçar-se para praticar a sua lei de amor, de justiça e de caridade. Então, que Jesus nos abençoe. Era essa a mensagem de hoje. E um abraço fraterno a todos. Graças a Deus.